Rapidão, já vamos pro vídeo. Só queria te falar que a gente tem um curso de estrutura de dados e algoritmos. Eu dou todas as aulas. A nota dele é altíssima, mais de 380 avaliações. A gente tá numa plataforma nova com aulas novas. Um preço que tá temporariamente baixo, esse preço vai subir pra 149, mas com o cupom ele tá 99. E sei lá, na tela agora tem um monte de feedback super positivo, se você quiser ler, você lê. Vamos pro vídeo. Não gostei do final. Na hora que tava ficando bom, tu dropou. Por mim, se tu fizer um vídeo de 1 hora, eu vou ficar 1 hora vendo. Bom, não vou fazer de 1 hora, mas vamos continuar esse vídeo, né? Já que todo mundo gostou das minhas opiniões sobre Clean Code, vocês terão mais opiniões sobre Clean Code. Eu leio os comentários às vezes. E como a gente tá lendo um sumário de Clean Code e não o próprio Clean Code per se, né? Eu não sei o quanto que isso tá transcrito de uma certa forma meio estranha, o quanto que é realidade, porque lendo esse daqui, não escreva métodos que funcionam corretamente dependendo de outra coisa na mesma classe. Eu não lembro de ler isso em Clean Code, mas eu acho que faz sentido, né? A gente tem a ideia de Clean Code, ela é muito a ideia de modularidade. Eu diria até modularidade a todo custo. Isso é algo que eu discordo, porque existe um certo trade-off entre modularidade e, digamos assim, go horse, né? Quando você tá tentando fazer tudo da forma mais modular possível, acaba sendo muito boilerplate. Acaba sendo muito, de novo, como eu sempre falo, né, coisa de javeiro. Então você tem que ter um ajuste fino ali de quando que é legal fazer um código embranhado, assim, um código espaguete, e quando que não é legal. Esse é um tipo de problema que a gente vê muito no Clean Code e na ideia de Clean Code, que são essas regras opinativas que caem do céu, que prescrevem uma forma de se escrever software agnóstica de tudo aquilo que está em volta da situação da empresa, da situação atual do código, do propósito daquele código, porque a gente já conversou sobre isso no canal, né? Que às vezes a empresa ela vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 MVPs, e assim, se você escreveu tudo para escalar o máximo possível, esses seus 6 primeiros aqui foram pro lixo. Em algum momento todo o código vai parar na lixeira. Então assim, você como programador, tenta pensar em quanto do seu código você escreveu que já tá no lixo. Para mim, eu acho que mais ou menos 50% do código que eu escrevi, não, bem mais na real, bem mais. Uns 80% já devem estar na lixeira, porque no meio tem assim, empresa que faliu, empresa que o negócio foi reescrito do zero, empresa que pivotou totalmente e trocou o produto. Então esses primeiros MVPs aqui acabam indo pro lixo. E essa condição em que a empresa se encontra acaba sendo ignorada um pouco no Clean Code, porque o Clean Code tá só focado nesse aqui. Tá só focado no MVP que deu certo, no MVP que escalou, e tudo isso aqui, todos esses MVPs aqui que foram pro lixo, todo esse cemitério aqui de MVPs mortos, tá sendo completamente ignorado. A gente tá só olhando para aquele produto que de fato escalou, para aquele produto que de fato foi longe. Então uma das coisas que eu quero comentar, assim, de forma bem branda sobre Clean Code, é que existe um momento e um lugar para se fazer código Go Horse. E ninguém vai te falar isso porque não é assim legal, não é bonitinho, não segue as boas práticas. Mas, cara, vamos ser bem sinceros, tá? Tá todo mundo rodando o script de Python aí em produção mesmo, toda startup tá enjambrando o código da maneira possível para tentar achar um MVP, e a gente tá meio que só varrendo isso pra debaixo do tapete. A gente tá só fingindo que isso não existe para botar pra frente uma ideia de pureza, de clean code, que não é a realidade sempre. Agora, voltando aqui pro texto. Isso aqui é uma boa prática? Sim, é de fato uma boa prática. Diferentemente dessa aqui, evite condicionais negativos. Vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Eu vou abrir um repositório, de repente um repositório com mais estrelas em Golang que existe, e eu vou ver o quanto tempo demora para eu achar um condicional negativo, valendo? Tá? Aqui os repositórios que mais tem stars em Golang. De repente eu não vou pregar a própria linguagem, né? Vamos para esse FRP aqui, não sei o que é. Nunca vi esse repositório na minha vida, o que eu abro? Aqui é uma dica, tá? Totalmente aleatória, para você que tá entrando num repositório novo. De repente olha isso aqui, ó. Quando foi os últimos commits que você vai tá vendo onde tem mais movimento naquele repositório, né? Então eu consigo ver que nesse package aqui tá tendo bastante movimento. Então abrir o package, onde que mexeram mais recentemente aqui? Nesse nethole aqui, vamos abrir também. Last week mexeram nesse controller.go, vamos abrir esse. Assim que você vai ver o que tá acontecendo no repositório, você vai aonde o código tá mudando mais frequentemente. É ali que o bagulho tá sendo implementado, sabe? Controller.go. Aqui a gente dá um Ctrl F não igual e olha só, encontramos no primeiro arquivo de Golang que a gente abriu 8 situações de um condicional negativo, né? 8 situações em Golang, porque é um padrão da linguagem, da gente olhar se o erro é diferente de nil. O que isso daqui quer dizer pra gente? Quer dizer que essa regra aqui do Clean Code evite condicionais negativos é totalmente lixo? Talvez, tá? Eu não vou falar isso de forma tão branda, mas quer dizer que Clean Code não é uma bíblia. Isso aqui cabe um contexto, né?
Cabe a gente pensar de uma forma bem racional aqui quando que isso cabe você olhar isso aqui e pensar, pô, eu programo em Golang, essa regra aqui tem que ir pra lixeira, não faz o menor sentido. Se você programa em Golang, metade de todo o código em Golang já escrito são condicionais negativos, são esse if, er é diferente de new. 50% da linguagem, cara, se tirar isso aqui de Golang, acabou a linguagem, não funciona mais. Então assim, você tem que entender Clean Code como um livro opinativo. É um livro de opiniões sobre software, não uma bíblia sobre software, cuja maioria das opiniões são boas, cuja maioria das opiniões te direcionam para um caminho bom para se escrever código, mas ainda são opiniões. Elas estão geralmente fora de contexto, esse é um problema de Clean Code. Perdão, perdi onde eu estava no raciocínio. Uma das grandes coisas, na real, que eu acho meio doido de Clean Code, né, além de ser esse livro opinativo, é que ele dá umas opiniões de umas paradas tão irrelevantes, assim, tipo, a quantidade de importância que ele dá para tópicos extremamente relevantes, a quantidade de páginas que ele gasta falando sobre tópicos totalmente relevantes, é mais ou menos a mesma quantidade de páginas que ele gasta falando sobre tópicos que eu acho que não tem relevância quase nenhuma. Por exemplo, a gente tem aqui regras de nomes. Isso daqui pode ser uma única página. Tá excelente. São todas as regras aqui são regras boas, tá? Não tô criticando elas. É só que, né? Assim, ó. Escolha nomes descritivos e inequívocos. Legal. Faça distinções significativas. Sim. Use nomes pronunciáveis. Talvez... Não sei, né? Tem um adicional de que quem escreveu Clean Code fala inglês como língua nativa. A gente fala português. E tem o adicional do adicional que, sei lá, HTTP é um nome pronunciável? SQL é um nome pronunciável? Postgres é um nome pronunciável? Não sei. Claro, o que ele quer dizer aqui é pra você não pegar e não declarar uma variável que seja isso daqui, né? Não faz o menor sentido, mas é meio que falar o óbvio. Use nomes pesquisáveis. Sim, se o seu nome for pronunciado, se você sabe escrever ele, sabe pesquisar ele, não entendo muito o sentido. E aqui a gente tem algo bom, ó. Substitua números mágicos por constantes nomeados. A gente falou isso no vídeo anterior, que... Imagina o seguinte, tá? Imagina que você tem for e in range 5, e aí você tem aqui dentro da função um for loop que faz alguma coisa, né? Isso aqui faz XPTO, sei lá o quê. Toda vez, isso que eu quero que fique bem, assim, ressaltado. Toda vez que cai um número mágico no código, você precisa explicar da onde que veio esse número, tá? Se eu tenho um for in range 5, o que é esse 5? Por que a gente tá fazendo loop 5 vezes? Esse 5 é o tamanho máximo do array? Se for o tamanho máximo do array, você bota max array len igual a 5 em algum lugar no código, e aqui embaixo não vai ser mais 5, vai ser max array len. Porque se tiver só um 5 aqui, ninguém sabe o que é. E se ninguém sabe o que é, o código é legado. E se o código é legado, eu não sei onde eu tava indo com isso, mas enfim, a gente não quer isso, né? A gente quer que as coisas sejam descritivas. Agora, aqui tem mais um ponto bem interessante, tá? Nossa, eu tô tirando leite de pedra desse negócio aqui. Mas é o seguinte, o que as pessoas vão fazer, isso é um erro muito comum, tá? Não precisa se sentir culpado se você faz isso. Você tem aqui for range, for i, sei lá o que, range 5, e você bota aqui um comentário, tá? Comentário, vamos colocar as duas formas de comentário aqui, Python e JavaScript. Tamanho máximo do array é 5. Isso daqui é muito comum mesmo. Você ter aqui um número mágico que cai do céu e um comentário explicando o que é um número mágico. Por que a gente não quer isso? Em algum momento no futuro, é possível que eu altere esse 5 aqui para 6, para 7, para 10, sei lá, para qualquer outro número. Só que aí, o meu comentário, ele pode ficar defasado. Porque o fato de eu mudar aqui do 5 para 10, ele não me obrigou a mudar esse comentário aqui. O fato do comentário poder ficar defasado significa que esse comentário pode mentir. E mentiras são uma das maiores causas de bugs em software. Por isso que eu gosto de tipagem estática, eu gosto de coisas que não vão mentir para mim, eu não gosto de mágica, eu gosto de tudo mais explícito possível, e escrever um comentário assim é escrever algo pedindo para ficar defasado. Se a gente não tiver esse comentário e a gente tiver uma variável que corresponde ao comentário, como tamanho máximo de array igual a 5, e aqui a gente tem tamanho máximo de array, nota que ao mudar isso daqui de 5 para 10, a gente não tem nada que for defasado. Ao mudar esse número mágico que caiu do céu, de 5 para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, nenhuma mentira foi contada. A gente tem a descrição do que é aquele valor, linkado fortemente ao próprio valor. O problema do comentário é que o comentário vai ficar defasado. Isso daqui, por definição, não tem como ficar defasado, porque não tem como alterar o valor aqui sem alterar o valor aqui em cima, entendeu? Que uma traduçãozinha estranha, né? Evite codificações. É pra não escrever código? Avoid encodings. Cara, isso... evitar encodings, né? Eu não sei, eu não lembro o que essa regra se
refere no Clean Code. Ela tá tão resumida que eu não lembro exatamente ao que isso daqui tá se referindo. Então vamos pular, que a gente começa a parte um pouquinho mais polêmica, né? Regras de funções. Pequeno. As funções têm que ser pequenas. Vou abrir aquele próprio pacote de Go que eu tava olhando lá, o pacote com mais estrelas de Go de todos os pacotes de Go, porque eu tenho certeza que no próprio arquivo que eu tava olhando, a gente vai ter funções enormes. E isso daqui é um caso de Clean Code, vamos ser bem aqui, ó, bem acadêmico no termo que a gente vai usar. Da forma mais acadêmica que eu consigo dizer isso é Clean Code cagando regra. Não, a dica de tentar manter funções pequenas, ela é boa. Só que quando você abre o código no mundo real, não cabe. Olha essa função aqui em Golang, tá? Começa na linha 153 e olha, nota, eu não fui atrás dessa função. Essa era a função que estava aberta quando a gente procurou ali anteriormente a outra coisa que a gente estava procurando de erro condicional negativo, né? Começa em 153, acaba em... Meu Deus, quando é que acaba? Acaba em 252. Uma função de 100 linhas. Esse pacote de Golang, que eu nem sei o que faz, eu não sei o que é FRP. A única coisa que eu sei é que ele tem 87.5 mil estrelas no GitHub, então ele provavelmente é muito importante. Provavelmente ele é bem escrito, tá? A primeira função que a gente olhou tem 100 linhas. Esse problema ele é constante em Clean Code, que é uma prescrição um pouco bíblica, assim, um pouco absoluta. E eu concordo que a gente deve preferir funções pequenas, mas quando cabe, né? Tem vezes que não cabe. Tem vezes que você vai ter um pacote aqui que faz uma, sei lá, handle visitor, não faço a menor ideia do que isso que faz, que tem 100 linhas. Essa outra função aqui começa na 298, acaba na linha 367. Sério, você na sua posição de desenvolvedor, seja júnior, sênior, pleno, tanto faz, tu acha que tu tem capacidade de olhar pra essa função aqui e falar, não, na real que o Uncle Bob tá certo, a gente devia quebrar isso daqui, essa uma função que tem 100 linhas, em 45 funções de 3 linhas, porque é provavelmente isso que o Clean Code prescreveria, tá? É provavelmente uma função que faz uma única coisa, e aí você vai ter que ficar pulando de função em função em função em função pra tentar entender o que está acontecendo. Não faz sentido. Pequeno é bom, mas eu acho que a prescrição de pequeno, ela pode ser essa prescrição de faça uma única coisa. Só que começa a ficar um pouquinho mais legal. Faça uma única coisa é legal, porque, né, voltando para a função que a gente estava aqui em Golang, handle visitor, né, lidar com o visitante. Isso é uma única coisa, porque cabe num título de função conciso, né? Se o meu título de função fosse lidar com o visitante e adicionar JSON a sei lá o que, tá errado. Tá errado. Se o nome da função tiver faça isso e isso, são duas funções. Então essa regra do faça uma única coisa, ela é boa. Essa regra do pequeno, ela é meio condicional demais. Ela é muito, tipo, se for possível transformar a função numa função pequena, desde que ela faça uma coisa relevante, eu acho que faz sentido. Se não for possível, se você só estiver pegando uma função que deveria ser uma única função e quebrando ela em duas, por puro preciosismo de transformar ela em uma função mais pequena, aí eu acho exagerado. Use nomes descritivos, é óbvio, a gente não vai discutir disso daqui. Prefira menos argumentos. Esse aqui é bem legal, tá? Esse aqui eu acho bem legal. Até na nossa função de Golang aqui, ó, nossa função de 100 linhazinhas tem quantos argumentos? 1, 2, 3 argumentos. Não é tanta coisa assim. Porque imagina, vamos escrever a pseudocódigo aqui. Def função, aí você pega, primeiro argumento, size, vai ser int. Bacana, size int, temos aqui um argumento, mas aí surgiu a necessidade de ter uma área também. Área, vai ser, sei lá, decimal, bacana, tá aí tudo certo, mas aí de repente surgiu a necessidade de ter outro argumento. Você vai ter, sei lá, height, altura. Quando começou a ficar muito assim, quando você está recebendo muitos argumentos para uma função, isso aqui pode te dizer uma de duas coisas geralmente. Esses argumentos aqui, você está se referindo a uma estrutura de dados? Por exemplo, tamanho, área, altura. Será que a gente não quer, não sei, transformar isso daqui em algum tipo de struct, assim, em Python pode ser um data class? Aí o nosso data class vai ser classe cubo, de repente? Aí o cubo tem essas três propriedades aqui? Porque quando a nossa função está crescendo de modo que os argumentos têm uma certa relação entre si, os argumentos eles têm uma certa dependência entre eles mesmos, uma dependência interna dos próprios argumentos, provavelmente esses argumentos são algum tipo de estrutura de dados, algum tipo de alguma coisa, algum objeto. Eles fazem referência a uma mesma entidade, entendeu? Aqui a gente tem tamanho, área e altura, né? Provavelmente, como são 3 medidas, faz referência a uma mesma entidade. Pode ser que, vamos imaginar que fossem outros argumentos, né? A gente tem, sei lá, name, birthday e profession, talvez. Nome, data de nascimento, profissão. Isso daqui provavelmente encaixa num user. A gente poderia ter uma estruturazinha para manter os parâmetros de um usuário. Eles não
não precisam ser 3 argumentos diferentes. A gente pode criar um namespace específico para armazenar os dados desse usuário. Agora, às vezes a função cresce nesse tipo de argumento e às vezes a função cresce num tipo diferente. Deixa eu explicar o que eu quero dizer, tá? Quando tem muitos argumentos, pode ser que seja o caso da gente criar um namespace específico para isso. Ou pode ser que a gente esteja usando esses argumentos para modificar o comportamento dessa função. Como assim? Vamos imaginar que a gente tem um name, a gente tem aqui um isSuperUser, tá? Só dando um exemplo. E aqui, ao invés de func, vamos mudar para register. A gente está registrando um usuário, esse usuário tem um name, e a gente está recebendo um argumento chamado isSuperUser, que é um boolean, né? Nota que esses argumentos, o name e o isSuperUser, o name está referindo a pessoa, o isSuperUser a gente pode argumentar também que está se referindo à pessoa, mas é um argumento que a gente provavelmente colocou aqui, porque dentro da minha função, dentro da função register, eu provavelmente vou ter um if, que vai checar se é superuser, e aí eu vou, sei lá, database.grant superuser permission. Não precisa se prender muito no específico, tá? Mas se eu tenho isso dentro da minha função, se eu tenho esse if e superuser dentro da minha função de registrar, talvez sejam funções diferentes. Talvez a gente queira quebrar isso aqui para register user, de repente, que só recebe um user normal, né? E aí a gente copia isso e a gente tem também um register superuser. Na verdade, eu não gostei muito desse exemplo, tá? Mas é só um exemplo de como, se a gente estiver crescendo muito os argumentos de uma função, né? Is alguma coisa, ou então do alguma coisa, né? Principalmente se esses argumentos forem booleanos e alterarem o comportamento dessa função, provavelmente a gente quer quebrar essa função em mais funções. Tudo isso pra gente voltar aqui e concordar com prefira menos argumentos, mas a gente precisa também dessa explicação de o que fazer quando a gente tem muitos argumentos e pra gente entender o que esses muitos argumentos estão nos dizendo, né? Se são argumentos que alteram o funcionamento da função, portanto, talvez dê para abstrair para outra função, né, outras funções, ou se são argumentos que dizem respeito ao mesmo objeto, logo não deveriam ser múltiplos argumentos separados, e sim um namespace, um struct, um objeto, uma estrutura de dados, que diz respeito à mesma entidade. Agora, se tem algo no Clean Code que eu levo como bíblia, tá? É isso aqui. Não tem efeitos colaterais, sem side effects. Sim, se a sua função de register user, ela faz outra coisa que não tem nada a ver com isso, tá errado. Eu acho que uma das regras que... Eu não sei nem quem é que escreveu isso, não sei nem onde é que eu li isso, mas é que você nunca deve mentir em software. Quanto mais você evitar mentiras, melhor. E eu considero efeitos colaterais uma forma de mentira. Se você diz que a função registra o usuário, mas ela não só registra o usuário, ela registra o usuário e faz mais outra coisa, eu acho que você tá mentindo. E se é uma mentira, isso aí vai causar bug em algum momento. Pra você que talvez tenha um pouco menos de experiência, né, o que seria um side effect? Eu tenho uma função chamada register user, mas vamos supor que para registrar o usuário eu precise, sei lá, alterar uma flag em algum lugar. Aí dentro dessa função de register user, eu chamo aqui set store, porque o usuário vai ter uma loja, to public, né? Eu tô registrando um usuário, mas para eu ter o usuário de uma loja, eu preciso que a loja esteja pública. Cara, eu queria registrar um usuário quando eu chamei essa função. O que você fez foi, você setou a minha loja para público. Eu sei que isso, na sua cabeça, pode ser um pré-requisito para registrar um usuário dentro da regra de negócios. Mas como alguém que entrou e modificou está olhando para esse código agora, isso é um side effect. Isso é um efeito colateral. Eu queria só registrar um usuário, você setou uma loja para público. Não tem nada a ver com registrar um usuário. Se isso daqui é algo que seja necessário, né? Se para registrar um usuário eu preciso que a minha loja esteja pública, a gente tem que ter alguma forma de... Por exemplo, eu acharia preferível eu levantar um erro. Eu tenho aqui if store, né, ponto status igual a private, raise, algum tipo de erro. Eu acharia um comportamento preferível do que ter um side effect. Eu prefiro que você levante um erro e diga que não é possível fazer a operação do que ter que alterar todo o mundo à volta desse código para encaixar na função que eu quero fazer. Side effects são uma forma de mentira e vão causar bugs em algum momento. Se tem algo que eu levo do Clean Code super a sério é não ter efeitos colaterais. Isso aqui de fato podia estar na bíblia de software. Olha só que legal. Não use argumentos flag, né? Vamos traduzir isso para inglês. Don't use flag arguments. É exatamente o que a gente estava falando antes. Provavelmente eu me lembrei disso do próprio Clean Code e eu trouxe esse argumento, né? Interessante. Divida o método em vários métodos independentes que podem ser chamados do cliente sem o flag.
esse é o caso do isSuperUser, né? Quando a gente tá falando de isSuperUser, a gente tá falando de um flag que altera o comportamento da função. Não é legal, concordo com o clean code. Regras de comentários. Bom, deleta todos. Essa é a única regra que você precisa de comentários. Deleta todos. O único tipo de comentário que eu acho bacana, na verdade, é um comentário, tipo assim, ó. A gente tem aqui register user, né? Tem dois tipos de comentários que eu aceito. Um é tipo assim, ó. Isso é gambiarra, mas a gente tentou da forma XYZ e não funcionou. Porque aí você tem uma certa documentação de, tipo, a pessoa às vezes, ela lê um código que tá muito gambiarra e pensa, pô, eu vou consertar essa gambiarra. Aí ela conserta a gambiarra e quebra o código. Então esse comentário, que é basicamente uma explicação de por que a gambiarra existe, eu acabo achando válido. Seria preferível se não existisse a gambiarra? Seria preferível se não existisse a gambiarra. Mas aí a gente tem que presumir que a gente tem prazo o suficiente para eliminar a gambiarra de uma forma limpa, e a gente não tem prazo suficiente nunca. Então esse tipo de comentário aqui, ó, o comentário de isso é gambiarra porque XYZ, acho bacana. O outro tipo de comentário que eu acho bacana é me perdoa, a entrega era pra sexta-feira. Que é tipo assim, em algum momento a gente vai consertar isso aqui, só que a gente precisava que isso aqui funcionasse pra gente entregar valor pra empresa, pra gente entregar valor pro produto. Então, perdão, não deu pra fazer código bom, a gente fez um código gambiarra. Em algum momento, se Deus quiser, a gente volta e conserta esse código e faz ele virar um código bom, mas não deu. Então o código da gambiarra é aqui que ele funciona, né? Me perdoa, entregar pra sexta-feira, esse código horrível faz XYZ. Isso aqui, embora seja ruim, embora seja péssimo, embora eu não concorde com a resistência desse tipo de comentário, eu entendo perfeitamente a existência dele, eu entendo o lugar dele na cadeia alimentar, né? E faz total sentido. Tirando esses dois tipos de comentário, comentário de explicando que eu tentei tudo e não deu certo, por isso que eu fiz a gambiarra, e explicando que, perdão, a gente tinha prazo corrido e a gente vai consertar isso depois. Tirando esses dois comentários, por mim, pessoalmente, eu acho que dá pra deletar quase tudo. Vamos ver o que o clean code que fala, né? Não é nem o clean code, é um sumário de clean code. Tente sempre se explicar em código. Sim. Se tem comentário, o código tá ofuscado, não tá legal. Não seja redundante. Sim, mesma coisa que o de cima. Não adicione ruído óbvio, mesma coisa que os dois de cima. Não use comentários como chave... Em inglês tá como? Don't use closing brace comments. Não sei o que ele quer dizer com isso. Não comente código, apenas remova. Em linhas gerais eu concordo, mas cara, vamos ser sinceros. Você já teve a situação em que você comentou um código que talvez tenha que voltar depois, porque mudou uma regra ali, você não sabe se vai estar mudada pra sempre. Se quiser comentar o código pra descomentar depois, faz, tá? Agora, se o código tá comentado faz 1, 2 meses, aí deleta mesmo. Use como explicação de intenção, não precisa se o código estiver bom. Use como esclarecimento de código, de novo, não precisa se o código estiver bom. Use como aviso de consequências. Pode ser, né? Mas, tipo assim, essas três prescrições aqui você tem que usar com bastante cautela, né? Percebam que a gente tem... quanto que eu fui? Eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 grandes tópicos aqui. Quantos faltam? 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais 5. O vídeo já tá longo. Dá pra fazer parte 3? Dá pra fazer parte 3. Só que você tem que comentar aí pedindo a parte 3 que aí eu faço. Tá bom? Tchau.